Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou CEO e fundador do Instituto RV e há muito tempo estou querendo criar esse canal para passar um pouquinho de conhecimento sobre gestão administrativa, sobre gestão financeira e pessoal, sobre captação de clientes e como fazer uma implantação de negócio novo, de um consultório novo, com baixo custo de implantação e principalmente baixo custo de operação. O que eu quero? Eu quero compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente vem acumulando aí nos últimos 20 anos, empreendendo na fisioterapia. E por que decidi fazer isso agora? Depois de muitos anos trabalhando, estudando, me relacionando com fisioterapeutas, com recém-formados, com pessoas já mais experientes, eu percebi que a grande maioria tem pouco ou não tem nenhum contato sobre gestão, sobre como abrir seu consultório, como gerenciar seu consultório. Muitos têm medo de investir na fisioterapia, né? Pegar sua economia ir lá e abrir um consultório e depois não ter paciente. Outros não sabem como lidar com a gestão de pessoas, a gestão financeira. Isso acaba, de certa forma, emperrando novos negócios na fisioterapia. E o que eu penso sobre isso? Eu penso que a gente precisa ter uma fisioterapia forte. A gente tem que ter um futuro promissor, né? A gente tem que realmente mostrar para a sociedade que nós somos profissionais de primeiro contato, somos profissionais que resolvem o problema do paciente e não somos de tratamento paliativo, né? A criação de novos consultórios, deixar a fisioterapia mais forte, né? Criar consultórios sem a dependência do convênio ou sem a dependência de indicação de outros profissionais vai gerar prosperidade e com certeza vai ajudar a gente a conquistar cada vez mais espaço entre os profissionais de saúde. Quero uma fisioterapia forte, quero que o paciente saiba que quando ele procura um fisioterapeuta, esse fisioterapeuta vai dar conta, né, de tratar, de gerenciar o problema dele no longo prazo, ter uma grande chance de resolver. Então, assim, se eu conseguir com esse canal ajudar você, fisioterapeuta, a criar consultório, a gerenciar seu negócio e trazer uma fisioterapia mais forte para a população, eu já estou satisfeito. Então vamos lá, esse canal é para você fisioterapeuta que está pensando em começar a empreender aí, abrir um consultório, ou para você que já tem um consultório e quer alavancar o seu negócio, né? Eu vou falar de processos aqui que fazem com que talvez você tenha uma facilidade maior para conseguir seus objetivos. Antes disso, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores do Instituto RV, eu me formei lá atrás, em 2002, quase 20 anos de formado já. Comecei a estagiar numa clínica, onde acabei sendo efetivado no final do estágio. Depois de 3 anos trabalhando, eu desisti da profissão. É isso mesmo. Eu fui lá e pedi as contas. Eu já não acreditava mais naquele modelo de negócio que eu estava inserido, né? E essa foi a grande mudança de chave para mim. Foi ali que eu realmente dei o pulo do gato, porque antes de sair da clínica, eu cheguei para o dono da clínica, que era um ortopedista, e falei assim, ó, vocês não sabem a oportunidade que vocês estão perdendo aqui com essa clínica. Vocês não têm noção da capacidade que a gente teria aqui de crescimento. Só que vocês ainda estão atrelados no pensamento ali de convênio, de atendimento em massa. E isso não vai dar futuro, não tem como. A gente tem um potencial enorme de crescer e é por isso que eu estou saindo. E realmente ali eu pensei em largar a fisioterapia. Eu não via perspectiva de mercado. E por que foi a mudança de chave ali? Porque depois de, acho que 1 ou 2 semanas, esse dono de clínica, né, ligou para mim e falou, ó, Rodrigo, eu quero escutar um pouquinho mais sobre a sua ideia. Aquilo que você falou mexeu comigo, eu quero entender o que você faria aqui diferente. Enfim, peguei o meu sócio na época, né, um amigo meu de faculdade, elaboramos um modelo de negócio, fomos lá conversar com o ortopedista. Chegando lá, a gente falou a nossa ideia e saímos dessa reunião sócio da clínica. Tá? E aí a gente realmente alavancou o negócio nos próximos meses ali de operação. O que a gente fez? A gente mudou a fisioterapia, era aquela fisioterapia em box. A gente já tinha uma experiência numa clínica boa aqui em São Paulo. E aí a gente abriu toda a fisioterapia, a gente conseguia ter 100% de visão de todos os pacientes que estavam sendo atendidos. A gente implantou vários outros serviços, como musculação terapêutica, hidroterapia. Aprimoramos os processos de gestão, né, de pagamento dos nossos parceiros. Criamos outros tratamentos também de terapia manual, a gente foi criando tratamento. E aí a gente começou a mostrar o valor que a gente tinha dentro ali do ecossistema da clínica, entre os ortopedistas e os outros profissionais. Tá? Em pouco tempo a clínica prosperou, a gente basicamente dava um atendimento particular para o paciente que era de convênio e rapidamente ali a gente formou uma equipe grande, chegamos a ter numa época acho que 40 profissionais trabalhando para a gente.
e realmente foi muito interessante, foi um aprendizado enorme. Depois de um tempo, eu percebi o seguinte, que trabalhando daquela forma era bacana, era legal, mas que a gente ia ter uma curva de crescimento de despesa e a gente não ia ter uma curva de crescimento de receita. Por quê? 20, 30% dos nossos pacientes eram particulares, mas a grande maioria era convênio. E o convênio ele não aumenta o repasse, não tem jeito. E quando ele aumenta muito abaixo da inflação. Então eu tinha uma curva de despesa que subia e uma curva de receita que se mantinha estável. E eu pensava, meu Deus, isso não vai dar certo. Daqui a alguns anos eu não vou ter a mesma monetização que eu estou tendo agora. Então, diante dessa situação, eu e meu sócio, a gente conversou e chegou à conclusão que teríamos que ter uma mudança. Por quê? Porque da forma que a gente estava ali naquela clínica, no ambiente que a gente estava inserido, era impossível escalar o negócio. A gente não ia conseguir criar as mesmas condições ali daquele local em outro local. Eu não conseguiria abrir uma clínica em outra cidade, por exemplo, porque dependeria do convênio e dependeria também das parcerias dos médicos que eram os nossos sócios. E também, com essa questão da monetização, que a gente sabia que uma hora ia chegar num ponto de equilíbrio, resolvemos criar um modelo de negócio novo. Pensamos, por que não abrir um consultório de fisioterapia? E fomos lá. Esse foi o início do Instituto RV, em 2010. Simplesmente pensamos assim, vamos alugar uma sala, vamos fazer alguns tipos de atendimento particular e vamos, com certeza, ganhar muito dinheiro dentro da fisioterapia. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Montamos um consultório num prédio comercial, estrutura bacana, bem bonitinho, equipamento de ponta, mas esquecemos de pensar como o paciente ia nos encontrar lá no 12º andar. Então, o início do Instituto RV foi uma dificuldade enorme. A gente começou a perceber que nossa gestão tinha que ser diferente daquela que tínhamos na clínica de convênio. E a gente tinha que estruturar vários processos que a gente não tinha noção. A gente acabou aprendendo na dor, né? Como que a gente ia fazer para captar cliente, para criar modelos de cobrança, para criar modelos de gestão que fizesse com que a gente conseguisse prosperar de forma independente. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou quase 6 meses sem ter paciente. A gente atendia ali um conhecido, atendia um vizinho do irmão, atendia um parente, mas a gente não conseguia escalar. E eu vejo que isso é um dos principais fatores para que os fisioterapeutas tenham receio de atender e de criar um consultório novo. Esses dias mesmo, conversando com um parceiro que agora é do Instituto RV, ele mesmo falou que ele já tinha alugado uma vez uma sala comercial e que depois que ele assinou o contrato, ele foi lá e rescindiu o contrato, pagou a multa, porque ele pensou, pô, beleza, eu assinei, vou fazer o consultório, e aí, como que o paciente vai chegar lá? Então, assim, a implantação e o pós-implantação é muito importante. E aí eu vou contar para vocês como a gente mudou essa história e como a partir, principalmente, a gente abriu o consultório em 2010, como a partir de 2012 as coisas começaram a mudar. Então vamos lá, como é que a gente mudou a chavinha, né? A gente percebeu que a gente ia ter novos processos de gestão, principalmente na gestão do marketing, na gestão da captação de clientes. Então, mais ou menos em 2011, a gente começou a fazer algumas ações pontuais dentro do nosso bairro. A gente percebeu que a gente ia ter que investir para poder ter o retorno, para poder esse paciente chegar e entender que o fisioterapeuta era um profissional de primeiro atendimento, o que na época não era muito comum. Então, começamos a fazer ações pontuais, tinha uma empresa de marketing que nos ajudava. Na época, iniciou-se o marketing digital, mas ainda era bem devagar. Então, a gente trabalhava, às vezes, com panfletagem, com parcerias em restaurantes, com parcerias com outros profissionais da saúde, como educador físico, dentista, médico. E aí as coisas começaram a mudar. Quando foi mais ou menos em 2012, a coisa já tinha mudado bastante de panorama. O panorama era outro. Os nossos processos de captação, principalmente com a criação de um site bem elaborado na época, fez com que a gente começasse a ter uma boa procura. E aí foi a primeira vez que a gente mudou de uma sala comercial e fomos para uma casa bem maior, onde a gente realmente conseguia estruturar melhor os nossos atendimentos. A gente continuou prosperando e mais ou menos em 2014 a gente conseguiu abrir uma segunda unidade no bairro de Moema. Então, assim, isso mostra que uma boa programação, uma boa gestão, uma boa assessoria de captação de clientes fez toda a diferença para a gente.
E sem isso, com certeza, o Instituto não ia existir. Então, existem etapas que a gente tem que seguir quando a gente quer prosperar dentro da profissão e que, na maioria das vezes, a gente não conhece os processos que são necessários para que a gente consiga alcançar as metas e os objetivos. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês, que eu quero mostrar para vocês nessa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo. Então pensa comigo, se eu de uma forma independente conseguir captar clientes e ter uma boa monetização sem depender de outros profissionais ou convênio, o que me impediria de abrir novas unidades? Nada. Foi aí que em 2017 a gente criou o Instituto RV com uma ideia que seriam consultórios de fisioterapia que promoveriam a independência do paciente, né? No sentido de que nosso tratamento é curto e ensina o paciente a gerenciar seu problema no longo prazo e promove também a independência do fisioterapeuta, porque ele não precisa de outros profissionais para realizar a indicação e ele não precisa do convênio. Então vamos lá, qual que vai ser a ideia aqui? A ideia dos conteúdos é falar de empreendedorismo e negócio de fisioterapia. É tentar mostrar como podemos fortalecer a nossa profissão e como a gente pode elaborar processos de gestão. Eu não vou falar de tratamento, não vou falar de mobilização articular, de tratamento de coluna, não vou fazer nada disso. A capacitação técnica, né, é um requisito básico que você tem que ter e se você ainda não resolveu esse problema, vai resolver antes de abrir. Eu quero aqui facilitar a decisão de você abrir um consultório ou de promover melhor o seu negócio, desde que você já tenha uma boa capacidade de resolver problemas do paciente, tá? Então vamos lá, colega fisioterapeuta. Qual é o primeiro item que a gente vai abordar? É a implantação. Como eu vou criar um consultório do zero, com baixo custo de implantação e baixo custo operacional? Depois disso, como que eu vou escolher quais serviços eu vou oferecer? Será que eu tenho expertise para isso? Será que aquela região que eu vou escolher precisa desse serviço? Outro tema importante nessa fase é quais equipamentos eu devo investir. Qual eu devo comprar, né? Qual é o custo de implantação dele e qual é o custo de manutenção depois. Faça uma pesquisa de mercado antes, tenho que abrir empresa, quais são os processos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês sobre como estruturar uma boa implantação e como o aprendizado que a gente teve na nossa primeira unidade ajudou numa boa decisão. Na época a gente escolheu uma marca que era caríssima e não tinha o valor agregado que a gente imaginava que teria, tanto na captação de cliente como no desfecho clínico do paciente. A gente decidiu mudar esse equipamento e hoje praticamente todo o valor que a gente gasta para abrir uma nova abertura é o preço atual daquele equipamento, daquela marca. Esse aprendizado é dos bons porque a gente economiza 40 mil, 50 mil reais logo de cara. A gente foi aprendendo a escolher melhores equipamentos, né, com baixo custo de manutenção. E isso é fundamental, principalmente porque nos primeiros meses de operação você não tem uma receita tão previsível. E ninguém quer entrar um mês devendo 30, 40 mil ali de despesa todo mês, né? Eu sempre falo, o segredo talvez do negócio não é o quanto você fatura, é o quanto você gasta. Principalmente nos primeiros meses você tem que ter uma despesa baixa, isso é fundamental. Pensa comigo assim, ó, se você tem uma despesa baixinha, enxuta, você faturar 20 mil e gastar 15 mil, 10 mil ali, sobra 5, 10 mil. Agora pensa comigo, se você tem uma despesa de 25, 30 mil e você fatura 40 mil, que é o dobro, você acaba sobrando a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido você ter uma despesa alta para você ter que se matar e ter um faturamento alto para depois sobrar a mesma coisa. Então começa com uma despesa enxuta, fatura ali dentro do possível nos primeiros meses para ter o ponto de equilíbrio, né? E aí a partir disso você vai crescendo de forma sustentável. É melhor você faturar no início 20, 15 mil e ter uma despesa enxuta de 10 ali, do que você já começar faturando alto, 30 mil, mas ter uma despesa de 25, 28. Não faz sentido isso no começo da implantação. Segundo assunto que a gente vai abordar muito aqui é a gestão administrativa. Esse item é o que mais gosto. Basicamente hoje é o meu dia a dia. É fazer gestão administrativa do meu consultório e de toda a rede do Instituto RV. Então, o que eu vou falar sobre gestão administrativa? Basicamente, quais processos que vão garantir um projeto de abertura organizada, com um cronograma bem definido e ciente de todas as etapas que a gente vai ter pela frente. Como decidir a hora de contratar um fisioterapeuta ou uma secretária para a nossa equipe. Quem vai cuidar do processo
né, do negócio, como vendas, relacionamento do cliente, contabilidade, a parte financeira, supervisão de tarefas. Quem vai mensurar os resultados? Será que é possível eu, como fisioterapeuta, atender e fazer tudo isso? Eu preciso de um software de gestão de agendamento ali para me ajudar. Qual que eu vou escolher? Eu vou estar 100% presente lá na clínica todos os dias para garantir que tudo funcione como esperado? Será que o paciente está sendo bem atendido? Quais as padronizações necessárias para que eu garanta a qualidade do atendimento? Então, tudo isso é gestão administrativa. E tudo isso a gente vai mastigar para vocês, a gente vai entregar para vocês bastante conteúdo. Terceiro item, gestão pessoal. A partir do momento que você decide empreender e decide montar uma equipe, como é que você vai fazer isso? Qual é a melhor forma de fazer? Né? Eu vou contratar um funcionário, eu vou fazer CLT, autônomo, PJ. Quem que vai treinar essa equipe? Você possui expertise em treinamento de equipes, em gestão de equipes? Você já estruturou um treinamento de vendas e de relacionamento para a sua equipe de atendimento? Como que você vai delegar tarefas e manter o padrão ouro de experiência do cliente? Como você vai engajar a sua equipe? Como fazer com que o colaborador se orgulhe, né? Entre de cabeça no seu negócio, empreenda junto com você, tenha uma perspectiva de crescimento para que ele vista realmente a camisa da sua empresa. Então tudo isso é gestão pessoal. Hoje, mais ou menos, uma equipe nova do Instituto RV é submetida a quase 60 horas de treinamento. Isso inclui treinamento de secretário também. Então a gente tem que passar para eles, né, para quem está na linha de frente, todo o conhecimento técnico e todo o conhecimento de quais problemas a gente pode resolver e quais as principais objeções que eles vão ter do paciente para que eles consigam quebrar essa objeção e que você consiga ter volume de atendimento. Quarto pilar aqui de assunto que a gente vai falar, gestão financeira. Essa eu sou fã. É ela que dá saúde ao negócio e se você não fizer uma boa gestão financeira, meu amigo, você vai se lascar, não vai dormir tranquilo e seu negócio não vai prosperar. Olha que interessante, ó, 25% das empresas fecham com 1 ano de existência e 50% fecham após 5 anos. Só para você ter uma ideia, esse número cai para quase 4 quando se trata de licenciamento ou franquia. Qual que é a diferença? Na minha opinião, são os processos bem definidos, a previsibilidade de receita e aprendizado prévio, que aumenta a chance do negócio prosperar. A gestão financeira ajuda a precificar seus serviços, manter um fluxo de caixa adequado durante os 30 dias do mês. É a gestão financeira que vai permitir que você programe-se para novos investimentos, para ampliação. Um erro comum causado pela falta de gestão financeira é a precificação da sessão. Muitas clínicas simplesmente começam a cobrar um valor X por sessão sem saber se aquilo é uma realidade do mercado local, se aquilo cobre o custo de aquisição do cliente, as despesas de infraestrutura, as comissões. Algumas clínicas não trabalham com parcelamento e isso é um dos piores erros que você pode cometer, né? O fisioterapeuta está atrasado em relação a isso. Então, isso gera objeção de tratamento. Tem dentista, amigo meu, que parcela o tratamento em 40, 30 vezes. E o fisioterapeuta ainda está preocupado no impacto da taxinha de administração do cartão. Você tem que dar facilidade para o seu cliente, ele gosta de facilidade. Então, assim, uma vez que você tenha o seu custo de aquisição de cliente, você tem o controle da sua clínica. Quanto mais investimento você fizer, mais paciente você vai ter. Então a gestão financeira é importante, ela vai te ensinar como cobrar, ela vai te mostrar qual valor cobrar, qual serviço que dá prejuízo, qual serviço que não dá prejuízo, qual que você tem que investir mais ou menos. 10 de cada 10 consultórios de sucesso têm uma gestão financeira boa. Tá? Se você não tem, provavelmente você não vai conseguir prosperar. Quinto ponto, e um dos mais importantes, marketing. Nesse quesito, a grande maioria das clínicas e consultórios de fisioterapia patinam e patinam feio. Qual a formação que nós fisioterapeutas temos nessa área? Nada, niente, não temos nada. Eu mesmo sofri demais com isso nos últimos 12 anos e aprendi na dor a importância dos processos de marketing para quem quer trabalhar apenas com paciente particular. Esse talvez seja o melhor tripé, o maior tripé do Instituto RV, o mais atrativo, porque a gente faz o marketing para o nosso licenciado. Eu tenho uma visão plena do marketing. Para mim, marketing é simplesmente uma forma de mostrar para o paciente o problema que eu resolvo. E ele mostra para a pessoa certa isso, é a pessoa que está procurando o tratamento. O marketing ele vai ajudar a pessoa a entender
qual é o problema que eu vou resolver. E vai jogar essa mensagem para a pessoa certa, na hora certa, aumentando a chance dela procurar o meu serviço, a minha clínica. O marketing é importante por quê? Porque você tem que saber qual o conteúdo que você vai criar, quais os meios de comunicação que você vai utilizar, se é digital, se é offline, quais os produtos digitais que eu posso criar para o meu cliente, né? Como que eu posso estruturar uma estratégia mensal, semestral, anual de marketing, a gente não tem ideia disso. Como utilizar as métricas que o marketing digital entrega para a gente modelar, para a gente criar e elaborar um melhor modelo de negócio. O marketing digital ele dá um monte de métrica, custo de aquisição de cliente, custo de alcance, um monte de item que você pode usar tanto para estruturar seu modelo de negócio como para criar conteúdo. O próprio marketing vai falar ali qual que é o conteúdo que seu paciente tem mais interesse. Então assim, se você faz marketing digital, lembra que você tem que ter um site bom, você tem que ter uma campanha otimizada, negativação de palavras-chave, bons anúncios, boas palavras-chave, tudo isso é importante. Além disso, você tem as questões offline. Olha só, quem trabalha com ATM tem que ter parceria com o dentista. Quem trabalha com ortopedia particular, né, com fisioterapia, tem que ter parceria com personal trainer, com ortopedista, com reumatologista. Como faz para abastecer essas parcerias? Então é importante o marketing no seu consultório. Se você não pensou nada disso, em parceria, em campanhas online, offline, não abra seu consultório, você não vai ter captação de cliente. A não ser que você queira depender lá de algum profissional da saúde ou do convênio. Mas se você não estruturou seus processos de marketing, esquece, não abra o consultório. Você realmente vai ter dificuldade no início da sua implantação. Sexto e último item que a gente vai frisar bastante aqui é relacionamento. Acabamos de falar um pouquinho aqui dentro do marketing, né? São vários destaques de relacionamento, né? Como que eu vou fazer parcerias e abastecer essas parcerias para que elas sejam de longo prazo. Como eu vou manter um relacionamento pós-venda com o meu paciente, com o meu cliente. Como eu vou manter bons colaboradores e bons parceiros de negócio no longo prazo. Como eu vou cuidar, né, e criar a retenção de pacientes, as recorrências. O relacionamento é fundamental para o seu consultório prosperar. Não é fácil você criar uma relação de confiança com outros profissionais de saúde que atendem o seu público-alvo. É um trabalho constante para manter isso funcionando. E uma estratégia bacana é criar conteúdo relevante para esses parceiros. Então, fisioterapeutas, vejam só, esses 6 itens que a gente falou são o pontapé inicial para que você tenha uma abertura estruturada. Ou até mesmo para potencializar um consultório que está andando de lado ali, que não está tendo uma boa performance. Lembre-se, uma boa taxa de ocupação, uma monetização adequada é necessário para que seu consultório prospere, né? Vou dar um exemplo aqui, um pouco mais aprofundado da nossa realidade. Secretária. Pensa comigo, ela atende todos os seus futuros pacientes, ela cura do pós-venda. Já imaginou a importância desse profissional e a importância do treinamento que você vai dar para ela? Se ela não tiver um conhecimento profundo sobre o seu produto, esquece. Eu já sofri muito com isso, muitos parceiros também. Uma solução que a gente criou aqui no Instituto RV, por exemplo, é centralizar o atendimento. Então hoje todos os consultórios da nossa rede, os 15 consultórios atualmente, todo paciente que liga como primeiro atendimento cai na nossa central aqui em São Paulo. As meninas do atendimento, elas são treinadas para fazer com que o paciente entenda os nossos diferenciais, que elas entendam que a nossa fisioterapia é totalmente diferente do convênio. E isso realmente tem feito uma diferença enorme. O bom treinamento dessa equipe de vendas inicial é fundamental para que a gente possa concorrer com um produto que teoricamente é de graça, que é a fisioterapia do convênio ali para o paciente. Então é um trabalho constante. Então pensa comigo, já imaginou a importância delas na sua estrutura de negócio? Se você não tiver uma boa estruturação de venda, o paciente não vai vir, ele não vai topar pagar uma avaliação por um produto que ele consegue ali ter pelo convênio de graça, entre aspas. Pense nisso, tá? Outro exemplo de histórias que vamos contar aqui no meu canal. Me lembro que em 2017 a gente mudou a tecnologia de palmilhas, a gente começou a usar o 3D. A gente trocou o produto, trocamos o equipamento e isso aumentou a qualidade e diminuiu em mais ou menos 60% o tempo necessário para realizar uma consulta,
prescrição, criação e entrega da palmilha para o paciente. Com essa troca de equipamento, eu otimizei o meu trabalho, o trabalho do meu pessoal, e meus pacientes ficaram muito mais satisfeitos. O que eu ganhava em 3 horas, eu passei a ganhar em 1 hora. Então, assim, a jornada do administrador de fisioterapia e do empreendedor é essa. Não é ficar só o tempo todo no consultório. Você tem que achar gargalos do seu negócio e criar soluções para que você consiga monetizar mais e dar um salto de qualidade para o seu paciente. Isso é fundamental. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha aí aguçado um pouco a curiosidade de vocês, né? Que vocês curtam os próximos vídeos, que vocês assistam, né? A gente vai aprofundar muito aí na questão do marketing, na questão da gestão, do relacionamento. E com certeza a gente vai ter bastante troca de informação, de conhecimento. Eu quero ajudar aí quem quer empreender na fisioterapia ou quem quer potencializar melhor o seu negócio. O objetivo vai ser esse, é trocar ideias, tá? O meu objetivo aqui como gestor do IRV, né, é passar um pouco de conhecimento adquirido, os erros que a gente cometeu, né, a gente sabe que não existe receita para o sucesso, não existe uma fórmula mágica, todo mundo erra, a gente vai falar bastante dos erros, mas também vamos falar dos acertos, para que vocês não precisam passar pelo mesmo perrengue, pelas mesmas dificuldades que a gente passou aí nos 12 anos de instituto, nos 20 de profissão. Espero que vocês curtem ao máximo os conteúdos aqui, deixem os comentários, deixem dúvidas, se vocês quiserem sugerir algum tipo de assunto que a gente possa abordar, eu vou ter o maior prazer em poder dividir aí o conhecimento e também aprender com vocês. Então é importante essa questão, deixe o comentário, manda o direct, tem todos os meus contatos aí na rede social e bora fortalecer para toda a sociedade que o fisioterapeuta é um profissional independente, de primeiro contato, que resolve os problemas e que pode ajudar muito na saúde da população. Um abraço a todos, até a próxima.